Olá, bem-vindas, bem-vindos ao meu canal no YouTube. Aqui vocês encontrarão a minha arte e o meu pensamento. E o tema hoje é leitura com José Eduardo Simões. O objeto da nossa leitura é a parte 12 do meu livro Eu, Miserável. Vamos lá? E nós retomamos a nossa leitura no parágrafo 26 do capítulo 4, que tem por título Em Algum Lugar Perto de Assis. Chega de falar deles. Chega de falar deles. Se Cosette teve mães no convento, Agnese teve madrastas. Das ruins. E se lá Cosette não pôde expandir os seus potenciais por falta de estímulos, o mesmo se deu com Agnese no convento em que vivia, mas porque reprimidos. Então, eles se potencializaram ainda mais. E se isso preparou Cosette para as grandes paixões carnais, dispôs Agnese para as grandes paixões intelectuais. Cosette estava pronta para amar profundamente alguém. Agnese, o conhecimento. E se Cosette encontrou na rua Plumet jardim que a convidava ao amor, Agnese encontrou em minha casa livros que a convidavam à leitura. A primeira pergunta que um dia me fez. Eu, já naquela época, lia muito. Já havia dito isso? Bem, vendo o interesse de Agnese pelos livros, incentivei-a a ler. E ela leu. Acho que foi aí que comecei a amá-la. Era eu de saias. E como os livros eram de filosofia e teologia, nada mais natural que nossas conversas ocorressem em torno disso. A primeira pergunta que um dia me fez foi esta: Meu senhor, assim ela me chamava, existe alma? Uau, que pergunta! Pensei um pouco e respondi-lhe assim: apalpe o seu braço. Ela assim o fez. Disse-lhe: isso é matéria, certo? Certo, respondeu. Agora movimente-o, disse-lhe. Ela também assim o fez. Perguntei-lhe: o que o movimentou? Respondeu-me: a minha vontade. Então eu lhe disse: isso é alma, uma das infinitas possibilidades de expressão dela. Nada mais simples e profundo, concorda? Pergunte a Deus. Agnese ficou pensativa por alguns minutos e, depois, me indagou. Então, animais têm alma, certo? Respondi-lhe, sim, mas existe uma diferença. Se eu mandar um cachorro ensinado a levantar a pata, ele o fará, mas sem saber que é a vontade dele que a levanta, como faz isso e nem o porquê o faz. Apenas cumpre o que lhe foi ensinado. Você, por outro lado, tem plena consciência de que foi você, a sua vontade, que movimentou o seu braço, que utilizou músculos para isso e o fez para atender a um pedido meu. O cachorro não sabe de nada disso, mas você sabe. Qual a pergunta seguinte que ela me fez? Adivinhou se pensou nesta. Por que a diferença? Respondi-lhe, eu não sei. Pergunte a Deus. Ela lhe perguntou, mas ele não lhe respondeu. Continuou ateia como eu. Evolução. Obviamente, naquela época não existia a ideia de evolução. Pelo menos não como a conhecemos hoje. E a explicação para a pergunta de Agnese está na diferença evolutiva entre nós e a maioria dos animais. Até onde eu sei, por exemplo, cachorros não se reconhecem em frente a espelhos. Nós, sim. Alguns macacos também. Mas estes, ao se olharem no espelho, apenas se reconhecem ou, no máximo, pensam coisas muito simples sobre si mesmos. Jamais pensariam algo como: nossa, estou cheio de rugas. Preciso fazer plástica se quiser continuar jovem. Quanto será que irá me custar? Será que o meu marido me apoiaria em fazer uma? E se o médico errar e eu ficar horrorosa? Pois não tem acontecido? Etc, etc, etc. Isso só mulheres sabem pensar. Machista? Foi brincadeira, ora.
quis dizer humanos. Poderia ter usado outro exemplo, claro, mas o que importa aqui é pensamento complexo. Evolução é aumento de complexidade estrutural, orgânica e psíquica. Em sonho. Certo dia ela me disse: Meu senhor, vi minha mãe em sonho. Apreensivo, perguntei-lhe: Como era ela? Respondeu-me: Linda. Chiara não era bonita, como já disse. Assim, aliviado, disse-lhe: Talvez fosse uma santa. Eu não estava exagerando. Pensava que, se existiam santas, Chiara era uma delas, só que em carne e osso. Santa humana, com defeitos e qualidade, se é que existe isso. Hoje, acho que Neuza é santa por me aguentar. Ri. Minhas contradições. O que eu acabei de dizer mostra claramente alguma das minhas contradições na época. Pertencia à igreja e, primeiro por conta de Chiara, e agora graças a Agnese, a amava à minha maneira. Por outro lado, a desprezava em muitos aspectos, como já disse antes. Não acreditava absolutamente, por exemplo, na existência de santos. Veja-se, Pedro, que santo é esse que corta a orelha de um irmão seu? Santo nada, homem como eu. E papas daqueles tempos, homens piores que eu. Todavia, quando eu não sabia explicar alguma coisa, dizia para mim mesmo: só Deus sabe. Ora, não desprezava o Deus da igreja? Então, a que Deus me referia? Ao Deus natureza, mas geralmente o confundia com o Deus da igreja. Ai! Certa vez, a Agnese pegou-me olhando-a detidamente. Perguntou-me: Que foi, meu senhor? Respondi-lhe sem hesitar: Amo você. A Agnese levantou-se, abraçou-me fortemente e beijou-me. Senti-me no céu. Não gostei. Passava o tempo e eu, como Jean Valjean, contemplava com terror a beleza que Agnese cada vez mais adquiria. Como Jean Valjean, sabia que um dia ela iria embora, e como ele, não gostei nada disso. Não desconfiei de nada. Da mesma maneira que Jean Valjean, não desconfiei de nada. O destino, porém, aproximava os casais cada vez mais. Refiro-me a Agnese e Victor e, também, a Cosette e Marius. Primeiramente, apenas troca de olhares. Qualquer atitude mais ousada dos dois assustaria as duas. Não faziam isso conscientemente. Apenas pressentiam nelas todo o medo de crianças e de religiosas. Copiei isso de Victor Hugo. Sou cara de pau, eu sei. Bem, se Jean Valjean detestava Marius, eu gostava de Victor. Às vezes me ajudava na igreja. Porém, ambos, Jean Valjean e eu, não falávamos com nossas duas pequenas sobre eles. Ignorávamos os sentimentos dos quatro. Era como se não existissem. Mas, de algum modo, sentíamos que as duas nos escapavam entre os dedos, e se o futuro para elas significava liberdade, o quê? Sim, da igreja. Do homem? Bem, seja como for, para nós significava solidão. Poema. Um dia, Marius escreveu carta para Cosette, onde... Bem, resolvi nela inspirar-me para escrever poema para Agnese. Eu sei. Havia prometido não mais fazer você, caro leitor ou leitora, ler as porcarias dos meus poemas. Não são porcarias? Ora, obrigado. Era tudo o que eu queria ouvir. E, de qualquer maneira, azar o seu se acreditou que eu não mais escreveria poemas neste livro. Seria o mesmo que parar de respirar. Mas vamos lá. Assim Victor lhe escreveu. De um coração que morre. O que é amor? Pergunto-te sob os astros. Se não tenho-te em meus braços, só pode ser dor. Ele é também vazio.
que, por conta da tua ausência, faz de mim ser doentio que odeia a própria existência. Poderia ser paraíso, talvez, se ao menos a ti eu tivesse em sonho. Porém, vivo pesadelo medonho por conta da minha lucidez. Ele poderia ser prece, pondo-me frente a ti de joelhos, mas sempre que anoitece, é força que me põe em desespero. Certamente não é obra de Deus, e sim do mal, de Satanás, pois amando-te, faço-me ateu, não sabendo se me amarás. Oh, menina que ainda me é desconhecida, não vês a minha alma toda dorida, querer partir já para a eternidade? Não achas triste se morrer com tão pouca idade? O meu peito já é terrível fogo em que o meu coração queima. O meu pensamento já é logro que em acreditar no amor teima. Oh, felicidade que não me chega! Oh, infelicidade que se aconchega! Oh, solidão que aos meus dias preenche! Oh, tristeza de que minha alma se enche! Vós, anjos que viveis no céu, não vedes que me tornei réu de crime que não cometi? Por favor, rápido, me acudi. Tenho dificuldade em respirar. Sufoca-me este meu amar. Como é horrível assim morrer! Como é horrível assim viver! Então, uma só coisa me resta. Passo a minha mão em minha testa. Sinto o meu suor, ela umedecer. Esforço-me para não desfalecer. Se morrer de amor é viver, viver sem amor é morrer. Já em agonia existo, já de viver eu desisto. Ó morte, dou-te a minha vida. Ó vida, já estou de partida. Que grande coisa faz o amor. Deixa o meu corpo sem calor. Somente uma última esperança, que tu, sem mais tardança, este túmulo de que a morte já se apodera, transforme em coração em primavera. E então? E então? Dramalhão, mas gostou mesmo assim? Como alguém que escreve poemas como esse pode às vezes ter a boca tão suja? Bem, aproveito-me do livro 7º da 4ª parte de Os Miseráveis para lhe explicar. Algumas linhas apenas. Fala ali Victor Hugo sobre gíria. Páginas e mais páginas. Gênio, você já sabe. Eu sou muito menos que isso. Assim, do palavrão falo algumas linhas apenas. O meu é do segundo tipo. Para mim, existem dois tipos de palavrões. Aquele que sai da boca nas conversas comuns e aquele que sai da alma nos momentos de angústia, desespero, revolta, etc. O meu é do segundo tipo. Então, quando em algum lugar passado deste livro gritei pai de merda, padreco filho de uma puta, Thénardier disfarçado do caralho, não o fiz da boca para fora. Era a ferida que se abria e por ela arrojava todo o pus que contaminava a minha alma. Era a lava de vulcão adormecido por séculos que, abalado, vomitava novamente o seu fogo e tudo em mim queimava. Lama que, antes seca, me enlameava uma vez mais, esgoto novamente a céu aberto, que contaminava mais uma vez o ar que eu respirava. E por aí vai. Naqueles momentos, tornei-me animal ferido que, para não ser devorado por seu passado, agride. Para tal luta, a vida inventou o grito de guerra, e este é o palavrão. Para que este fosse eficaz e me ajudasse a acabar com o inimigo, que é esse meu passado profundo, foi preciso que saísse das minhas entranhas, do subsolo fétido da minha alma e subisse arranhando, rasgando, sangrando e, chegado à superfície, se transformasse em lágrimas. Somente assim ele teria em mim função purificadora.
Não fosse assim, seria apenas palavrão, nada mais. No céu. Recebido o poema de Victor, Agnese passou a viver no céu. Êxtase expandido que parecia cobrir todo o firmamento. A terra tornara-se pequena para conter o seu coração. Quanto a Victor, Agnese era o sol que aquecia os seus dias e a lua que iluminava as suas noites. Adoravam-se, idolatravam-se e, por assim o fazerem, tornavam-se um. Perfume e essência juntos. Impossível separá-los. Impossível? Cochon. Jean Valjean, preocupado com certos acontecimentos em Paris, pensou em mudar-se para a Inglaterra. Não foi. Terminou os seus dias em Paris mesmo. Eu, por outro lado, nem antes e nem agora jamais pensei em mudar-me para a Inglaterra. Uma coisa, porém, sempre me intrigou. Sinto que já vivi em algum lugar em que se falava a língua inglesa, mas não era a Inglaterra. Um dia, lendo o livro Joana d'Arc, de Mark Twain, deparei-me com um nome que me fez gelar a espinha. Cochon. A França estava decaída. A França estava decaída. Depois da derrota em Azincourt, batalha da Guerra dos 100 Anos entre Inglaterra e França, ocorrida no ano de 1415, viu-se dominada por bandos de saqueadores que a tudo queimavam e a todos matavam sem piedade. Dom Remy. Segundo Luís de Conte, um dos personagens do livro de Twain, Dom Remy era pequena aldeia cheia de vielas estreitas e tortuosas. As casas tinham tetos de palha e eram mal iluminadas. O chão era de terra batida e sobre ele havia poucos móveis. Viviam do que lhes proporcionavam ovelhas e animais bovinos. Se isso for vontade de Deus. Conta o mesmo Luís de Conte que Joana, quando um padre do partido borgonhês, aliado dos ingleses, incitava o povo da aldeia em que ela vivia a aceitar Henrique como rei da França e da Inglaterra, ela lhe gritou: "Eu gostaria de ver a cabeça dele separada do resto do corpo." Se isso for vontade de Deus, completou. Chegou a vez de Dom Remy. Finalmente chegou a vez de Dom Remy ser saqueada. Tal acontecimento deu-se na primavera de 1428. Borgonheses chegaram no meio da noite, fazendo todos correrem por suas vidas. Joana tinha 16 anos. Merlin. Merlin, 800 anos antes, conta a lenda, previra que uma mulher perderia a França e outra a salvaria. Isso acontecia agora. A primeira era Isabel da Baviera, a infiel rainha da França. A outra, Joana d'Arc. Tal profecia colocou-a diante do futuro rei da França, Carlos VII. Frente ao trono. Frente ao trono, em silêncio, também conta a lenda, Joana não se curvou em reverência àquele que o ocupava. Depois voltou-se para os lados e, pousando o seu olhar sobre um jovem entre cortesãos, dirigiu-se a ele e atirou-se aos seus pés. Haviam tentado enganá-la pondo outro qualquer no trono. Não conseguiram. Parecia sonho. Num dia não era ninguém. No outro era tudo. Parecia sonho, algo sobrenatural, impossível de ser verdade. Mas era. A traição em Paris. Depois da assombrosa vitória de Joana sobre os ingleses em Orleans, a coroação de Carlos VII em Reims. Depois da coroação em Reims, a traição em Paris. Assim, Luís de Conte se referiu ao episódio. Joana teve Paris e toda a França em suas mãos e a Guerra dos 100 Anos sob seus pés, mas o rei obrigou-a a sair de Paris, dando início ao fim. Bem, amigas e amigos, paramos por aqui, pois essa parte é um pouco longa. Espero que estejam apreciando
e espero encontrá-los em nova oportunidade. Fiquem bem, um grande beijo.